2016 não foi um ano fácil para nenhum de nós brasileiros. Uma crise econômica e uma crise política se instalou no país e nós precisamos nos adaptar a esse cenário. Mas será que no ano de 2017 nós conseguimos seguir na contramão do ano de 2016 e crescer nesse meio turbulento, no meio dessa crise? É justamente isso que nós vamos descobrir no programa de hoje. O Clube de Negócios está no ar. Ela é Relações Públicas, especialista em planejamento e gestão de negócios e pós-graduada em desenvolvimento gerencial. Nós vamos conversar com a associada Vanessa Class. Vanessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Adriano. Vanessa, você tem mais de 20 anos de atuação nesse mercado. Já deve ter vivenciado aí conflitos tanto na comunicação interna quanto na comunicação externa. Como que o empresário pode utilizar da gestão da marca e a imagem da empresa para crescer em um momento de crise? Quando você me fez essa pergunta, eu já comecei a imaginar, né? Todo mundo fala que a crise é um problema. Na verdade, eu queria contextualizar um pouquinho, Adriana, essa questão. A crise, ela é um momento muito importante e ela é pertinente. Independente do momento, às vezes a gente tem crises com mais tempo de duração e crises com menos tempo de duração, mas a crise ela sempre existe. Por quê? É um momento onde as pessoas são testadas, né? Então a gente chega a se autoavaliar, assim como as empresas, as marcas, produtos e serviços. Então a crise ela vem nesse sentido para justamente mostrar quem é bom e quem é amador, né? Quem está no negócio só querendo brincar, fazendo de conta, né, que está trabalhando, que está vindo para apresentar um bom trabalho. E com isso, com essa limpeza então da crise, nesse momento de insegurança, de instabilidade, o que acontece? É onde as marcas precisam, as empresas e os empresários precisam se mostrar muito coerentes com a proposta, ou seja, com o posicionamento daquilo que eles vêm oferecer para o mercado. Então eu coloco que justamente a gestão da marca, nesse caso, ela é importantíssima para consolidar uma atividade, uma atuação que as empresas continuam mantendo no mercado. Uma gestão de marca positiva significa justamente o contrário de todos aqueles atributos do que a crise representa: insegurança, instabilidade, falta de confiança, né? Quer dizer, seletividade. Então, a gestão da marca, ela mostra justamente os atributos contrários a isso. Quem possui uma boa gestão de marca, aquele empresário, aquela empresa que tem um bom produto, um bom serviço, firme, posicionado no mercado de forma adequada, ele passa pela crise numa forma diferenciada. Eu acredito que todos sentem a crise, independente do seu tamanho, do porte, do tipo de serviço. Mas aquelas empresas, os negócios que estão muito estruturados com uma gestão de marca eficiente, eles conseguem passar por esses momentos difíceis de uma forma mais suave. Por que eles conseguem? Porque eles têm muito claro o que é importante dentro da marca. Então eu não consigo identificar uma empresa que possui gestão de marca que quebre, por exemplo, que venha a falir. Por quê? Porque ela já tem definido quais são as atividades daquela empresa de uma forma muito tranquila. O que é realmente importante na gestão da marca? Qual é a solidez do meu negócio? Que tipo de contato eu tenho com os meus clientes? Isso é um trabalho de gestão de marca, é você olhar para o negócio e entender aonde estão realmente os diferenciais daquele negócio. E isso independente da área de atuação dessa empresa. Independente se é uma empresa grande, uma empresa pequena, o que vai fazer a diferença, que nem você falou, na hora da crise, é justamente essa visão de como se posicionar diante do mercado. E como que eles conseguem utilizar a gestão de marca para se posicionar no mercado? Aí que vem a questão da utilização da ferramenta de comunicação dentro da estratégia do negócio.
Então, nesse sentido da estratégia, é muito importante você definir a comunicação como sendo prioritária. Então, quando alguma empresa, algum empresário me procura para desenvolver, a gente primeiro faz um diagnóstico inicial para tentar entender qual é o negócio, né? Você me perguntou a respeito, assim, dependente do porte, do segmento, sim. Se eu sou uma indústria, se eu sou um prestador de serviço, se eu trabalho de forma autônoma, né? Independente da minha atuação, eu posso utilizar a comunicação de forma estratégica no meu negócio. Mas para isso eu tenho que tratar com muito cuidado, com muito zelo e priorizando. Então todas as minhas ações de planejamento estratégico vão ter que obrigatoriamente passar pela questão da gestão da marca. A gestão da marca vem com a comunicação estratégica no sentido de oferecer para essas pessoas uma segurança. Né? Então, se eu tenho um produto, um serviço, como é que eu vou começar a utilizar isso de forma concreta? A gente faz um diagnóstico, um levantamento, e aí em cima disso a gente faz um briefing de trabalho. Nesse briefing a gente segmenta comunicação interna, comunicação externa. Comunicação interna, tudo aquilo que diz respeito à questão do público da porta para dentro. Então são os meus fornecedores, os meus funcionários, os meus colaboradores e parceiros. E na parte da comunicação externa, tudo que diz respeito da porta para fora, ou seja, o meu cliente, né, a imprensa, é um público muito importante que muitas vezes é deixado de lado, a parte de governo, entidades de classe. Então a gente tem que entender quais são os canais de comunicação e como que aquele negócio se posiciona inclusive concorrentes também, né, que muitas vezes a gente deixa de lado e não faz um estudo disso. Então é muito importante a gente ter bem claro e bem definido que a comunicação estratégica ela vem para justamente reforçar todo esse trabalho de gestão de marca e de posicionamento de mercado. Bom, Vanessa, a gente vai fazer um breve intervalo e depois na volta a gente fala sobre comunicação externa. A gente entra um pouco mais nessa área, pode ser? Claro. Então tá já. Não sai daí, Clube de Negócios volta já. Nosso assunto de hoje aqui no Clube de Negócios é gestão de marca e comunicação estratégica. Como que você, empresário, pode usar a comunicação a seu favor e sair na frente do seu concorrente na época de crise? Para falar sobre isso, está aqui Vanessa. Vanessa, como que o empresário pode incluir a comunicação no plano de negócios da empresa dele? Ótima pergunta, até porque quando eu sou procurada por muitas empresas, eles justamente querem saber, eu quero fazer alguma coisa pela minha empresa, como que eu começo, né? Então vai depender, Adriano, principalmente dos objetivos que essa empresa tem. Se o meu objetivo inicial, eu estou lançando um novo produto, um novo serviço, ou seja, eu estou abrindo espaço, né? Ninguém me conhece ainda, então eu vou ter determinadas ações, né, dentro de um plano diretor, que a gente diz, para dar esse direcionamento de lançamento. Ou numa outra possibilidade, não, meu negócio já existe, né, eu já estou há bastante tempo, eu estou precisando fazer uma manutenção, na verdade, e fazer alguns direcionamentos, então vão ser outras ações. Então, inicialmente a gente tem que identificar qual que é esse objetivo principal para que essa comunicação seja estratégica, seja efetiva e, acima de tudo, que apresente bons resultados. Ela tem que estar alinhada com essa questão das diretrizes da empresa. Para ela ter essa efetividade, eu tenho que entender muito claramente o real objetivo da minha proposta. Eu estou entrando no mercado, então eu preciso desenvolver, porque a comunicação, ela é uma atividade que ela permeia por várias ações. Então, dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de objetivo que eu tenho, eu vou dar um direcionamento. Muitas das ferramentas que a gente utiliza, o empresário muitas vezes só vê da porta para fora. Então, aquela questão, eu quero resultado, eu quero cliente, né? Eu quero um faturamento maior, eu quero um crescimento. E aí, muitas vezes, só prioriza dentro do negócio a estratégia de comunicação externa, que é um marketing com o mercado, que a gente diz. A intenção dele é vender mais o serviço, vender o produto, mas acaba se esquecendo
a parte interna. Exatamente. Isso. Então, nesse caso do externo, o que eles vejam? Eu quero aparecer na empresa, eu preciso ser visto, né? Porque marca é vista, marca lembrada é marca consumida, né? Sim. Então, a proposta desse pilar é esse. Então, muitas vezes a gente utiliza muito a ferramenta de assessoria de imprensa, que é uma ferramenta de comunicação externa com o mercado, onde você vai justamente fazer um contato com os meios de comunicação a teu favor, colocando isso dentro do teu negócio como uma estratégia de forma periódica e permanente. Porque uma das questões que eu quero muito destacar aqui é que nada em comunicação ou em gestão de marca não adianta se você não tiver frequência e constância. Se você faz alguma atividade apenas uma única vez, dificilmente você vai conseguir um retorno. Então você tem que permanecer com uma frequência bastante alinhada para que isso venha te dar um resultado favorável e positivo. Não basta apenas, então, o empresário se preocupar em criar eventos isolados, eventos promocionais. Ele vai precisar manter isso, né? Porque, como você falou, eles se preocupam às vezes em criar, aparece e depois esquece. Tira, digamos assim, precisa cortar algum gasto, tira o gasto da comunicação, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. A ideia, quando você diz dessa permanência, é tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, a questão da segurança, né? Ou seja, de você manter ações que façam sentido para o teu negócio. E eu estava falando da questão da imprensa, que é uma das possibilidades, a própria parte de anúncio, de propaganda, de mídia, onde você compra espaços para divulgar mensagens, informar a população, o mercado consumidor sobre o teu serviço, muitas vezes é mais valorizado em detrimento da comunicação interna. Porém, quem é que está lá para entregar aquele produto, aquele serviço, né, aquele atendimento? São as pessoas que estão envolvidas no teu negócio. Então, o outro pilar da comunicação interna é importantíssimo dentro de qualquer segmento, dentro de uma indústria, dentro de uma prestação de serviço, de comércio, do terceiro setor também, né? É muito importante esse engajamento, esse envolvimento com as pessoas. Então, será que todos os meus funcionários, todos os meus colaboradores estão cientes que a minha meta naquele mês, que o meu objetivo para aquele ano é ampliar o faturamento em X%? Eu informei tudo isso, eu treinei essas pessoas, né? Elas estão com uma estrutura de trabalho, com um ambiente adequado para isso. Então, a comunicação interna ela vai trabalhar junto com recursos humanos, com a área de gestão de pessoas, com a área de planejamento, para chegar esse projeto lá na ponta em quem tem que chegar. Então a gente tem N formas de fazer, através de campanhas internas, através de eventos, através desses informativos periódicos, criar canais e oportunidades, eventos que façam com que esse engajamento das pessoas que trabalham dentro do teu negócio ajudem a colocar da porta para fora uma gestão de marca inteligente, focada em resultado e, acima de tudo, que ela seja convergente, Adriano, porque só vai fazer sentido. Existem muitas vezes os empresários eles fazem uma falsa imagem, então isso vai ser percebido em algum momento, né? Pode às vezes demorar um pouco mais, mas vai ser percebido. De repente eu tenho lá o marketing digital hoje em dia, que é uma outra ferramenta de comunicação, né? Utilizando as mídias sociais, sites, enfim, a gente tem N outras ferramentas. Se de repente eu entro no site de uma empresa, que hoje em dia a internet é uma ferramenta muito poderosa, eu quero ver uma notícia, mas de repente eu ligo para essa empresa, o atendimento é totalmente diferente do que eu tenho dentro daquele site. Ou o produto, a embalagem, né? Toda a questão da apresentação, as coisas não batem, então elas são feitas de forma fragmentada. Por isso a gente tem um cuidado muito grande em quando fala em gestão de marca, você promover ações integradas. O interno e o externo tem que estar conversando para que eu consiga criar esse composto mercadológico, esse composto de marketing, de imagem, e depois que isso tá conversando, tá fluindo, aí sim a gente vai para o mercado de forma a ter um produto bem adequado. Existe muito empresário que acha que esse investimento não é tão necessário assim?
esse investimento em comunicação? E isso ainda acontece nos dias de hoje, né? A comunicação ainda é vista muitas vezes, eu acredito que isso está cada vez mais diminuindo, né? A tendência disso eu acredito que mas ainda existe um percentual que vê a comunicação como uma perfumaria, ou seja, preciso cortar custo, eu não vejo que a comunicação é um investimento, né? Que esse trabalho de gestão de marca, de posicionamento, me dá um retorno favorável. Então eu corto, como primeiro item que eu tenho que fazer uma redução de custos, corto a comunicação. Isso ainda existe. A tendência, apesar de que quando você contrata um bom profissional, uma boa empresa para promover a tua gestão de marca e que você confere que os resultados são tangíveis, a tendência é que isso vai reduzindo, vai diminuindo. E o tempo de retorno desses resultados? Curto prazo, médio, longo? Ótima pergunta. Todo mundo tenta justamente assim, a comunicação ela ainda é uma questão talvez muito intangível, né? Então, eu sou relações públicas e os profissionais dessa área, né, procuram cada vez mais oferecer formas de tangibilizar, mas aí eu tenho que entender o que é o resultado para aquele empresário. Né, para aquele empresário se eu estou fazendo, a gente citou ali o trabalho de mídias sociais, né, do marketing digital. Se é na área digital, o que é? É um número de curtidas a mais? Se eu aumentei de 1 para 10, de 10 para 100, isso é um resultado para ele? O resultado vai variar de acordo com o objetivo. O objetivo do... Perfeito, exatamente. Quer dizer, se eu conseguir ter, se antes eu tinha apenas uma ou outra pessoa que curtia minha página, que me indicava, e agora eu aumentei esse número de forma expressiva, então isso vai ser um resultado, ou o resultado é somente avaliado no fechamento de uma venda? Porque isso é muito subjetivo, quer dizer, eu posso não fechar nesse mês, mas o resultado da minha comunicação ele vai vir de médio a longo prazo. Então, por isso que eu digo, comunicação estratégica, gestão de marca tem que ser um pilar trabalhado dentro do negócio de forma contínua, permanente, para fazer sentido, para ter esse retorno positivo. E para quem quiser contratar teu serviço, como faz? Eu estou disponível nos canais eletrônicos, eu tenho um site que é o www.vclasscomunicação, sem acento, sem cedilha, .ppg de propaganda.br. O meu e-mail, para quem tiver interesse em fazer contato, é assessoria@vclasscomunicação.ppg.br e o meu telefone direto de contato é o 41 991 24 2494. Estou disponível para dúvidas, né, para a gente trocar uma ideia e fazer uma avaliação. Vanessa, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Espero que o pessoal que assistiu possa começar a criar a cultura de que comunicação não é gasto e sim investimento, né? Obrigada a você pelo espaço e espero poder ajudar em qualquer nova oportunidade. Esse foi o Clube de Negócios, a gente volta no próximo.